Bem, estamos de volta aqui com a nossa terceira aula da disciplina Bibliologia, do livro 3 do nosso curso médio em Formação Teológica do CETAD, que é o Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Belém, em convênio com o PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada da Igreja. Eu sou o professor George Fernandes e vamos continuar mais aos nossos estudos acerca da bibliologia, doutrina das Escrituras. Nessa aula nós vamos falar sobre a inspiração das Escrituras, a inspiração da Palavra de Deus. Para começarmos esse assunto, que é uma doutrina fundamental da bibliologia, porque se não for considerado a Bíblia inspirada por Deus, ela não teria sua autoridade, não seria divina esse escrito. Portanto, é muito importante nós concebermos e entendermos essa doutrina e aceitarmos pela fé que a Bíblia é inspirada por Deus. Tá bom? Então, para começar esse assunto, vamos falar sobre a autoria da Bíblia, né? Na realidade, falamos sobre direitos autorais. Quem é o escritor da Bíblia? Quem detém direitos autorais desse livro, dessa palavra de Deus? Os direitos autorais da Bíblia, diremos que Deus é o autor da Bíblia. Ele escreveu sozinho. Deus pegou a sua caneta imaginária e ele foi lá e escreveu a Bíblia. Como foi composta a Bíblia e como ela chegou até nós, são assuntos que a bibliologia estuda e é o que nós estamos estudando nessa disciplina. Então, a Bíblia em si é inspirada por Deus. Então, a mentoria, a expressão do texto, o conteúdo do texto sai de Deus, da mente de Deus, para a mente humana, que posteriormente é transcrita e chega até nós. Então, Deus não foi uma única pessoa, né, que foi escrevendo. Deus inspirou um homem e ele foi escrevendo toda a Bíblia. Primeiro, a Bíblia foi composta em vários séculos, por volta completa Antigo e Novo Testamento, por aproximadamente o tempo de 1.600 anos. E nesse período todo de composição, desde o Gênesis até Apocalipse, Deus usou várias pessoas, vários indivíduos. Porém, o espírito, a mente era dele, a autoria era dele. Mas ele inspirou pessoas a transcrever aquilo que estava no seu pensamento. Pequenas porções Deus escreveu com seu próprio punho, como foram os 10 mandamentos entregues às 2 tábuas da lei, entregues para Moisés, que diz ali em Êxodo que Deus escreveu com seu próprio dedo aquelas palavras. Tem pessoas que mas é uma linguagem figurada e assim, etc, etc. É uma questão de fé, né? Eu entendo que Deus é soberano e tem poder para escrever se ele quisesse. Então eu prefiro ficar com a literalidade do texto bíblico, que diz que Deus escreveu com os seus próprios dedos. Deus usou, foram 40 homens que serviram de instrumentos para se escrever as Escrituras. Estes homens eram pessoas diferentes em muitos aspectos. Moisés, Paulo, Esdras e Lucas, por exemplo, que são alguns escritores, possuíam uma cultura elevada em relação a Pedro, João e Tiago, que foram outros homens que Deus usou para escrever a Bíblia. Davi, que escreveu vários salmos, foi um verdadeiro poeta e era também músico e foi um grande rei em Israel, se não o rei mais importante, da qual veio a descendência. Jesus é da descendência de Davi. Ele escreveu vários salmos ali, um grande livro de salmo, que é o livro de Cântico de Israel. Neemias escreveu o livro que possui seu próprio nome. Ele foi copeiro do rei da Pérsia. Era um serviçal, como se fosse aquele que servia na Pérsia ao rei naquele momento do cativeiro. Então Deus usou pessoas importantes, Deus usou pessoas simples, Deus usou pessoas às vezes pouco letradas
Deus usou um vaqueiro como Amós e usou quem Ele quer, quem inspirava, para mostrar para nós que a Bíblia foi composta pela mente de Deus, que usou pessoas que tiveram habilidades para descrever aquilo que era necessário que fosse revelado aos homens, revelado para nós e chegasse até nós esses escritos. É importante observar que todos os escritores usados por Deus não deixaram suas características próprias, seu pensamento. Então, eles expressaram alguns desses pensamentos na elaboração do livro, quando eles escreveram o livro deles. Porém, o foco central era a inspiração, era a mensagem que Deus queria trazer através daqueles escritos. Gosto muito do apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele diz assim que na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, quando ele escreve acerca do casamento, ele diz que a Bíblia, Deus fala assim, porém eu, Paulo, penso assim. Então, no momento que ele vai compor, ele expressa ali que Deus fala assim, porém ele entendia assim. Então, ele expressa ali que, apesar de Deus estar orientando, ele também tinha a sua visão daquilo que ele estava escrevendo. Mas há outros escritos, principalmente os escritos proféticos, que o profeta não tinha a mínima ideia de quem seria aquela pessoa a qual ele estava escrevendo. Como, por exemplo, o livro do profeta Isaías, que é o livro messiânico, que fala da infância de Jesus, que fala da morte de Jesus, né? Que fala, um menino se nasceu, um filho se vos deu, e não tinha a mínima ideia qual era esse menino. E quando fala no texto sobre o servo sofredor, Isaías 53, ele não tinha a mínima ideia quem iria levar todas as dores que estava sobre aquele homem ali na cruz, né? Isaías 53 é uma nítida cena, a nítida cena da crucificação de Cristo. O cumprimento foi literal dessa profecia. Porém, Isaías não tinha a mínima ideia, ele estava escrevendo, mas não tinha O livro de Jó, por exemplo, fala, ele diz que ele sabe, eu sei que o meu Redentor vive. Então, ele escrevia falando como se ele soubesse que Jesus era preexistente, já estava ali, já estava previsto que Jesus viria ao mundo trazer a salvação, a redenção para toda a humanidade. Isso são características da inspiração de Deus em relação à autoria dos textos que nós temos como sagrados, como canônicos. Então, vamos entender um pouco desse conceito da inspiração. Como se deu esse processo de Deus inspirar, como foi essa operação divina de Deus inspirar nos homens a que escrevesse o texto das Escrituras. Inspiração é a operação divina que influenciou os escritores bíblicos, capacitando-os a receber a mensagem divina, de modo que ela recebeu autoridade divina infalível, garantindo a exata transferência da verdade revelada de Deus, que os moveu a transcrevê-la com exatidão para a linguagem humana inteligível. E nós temos aqui 3 referências. Quando você estuda a Bíblia, são milhares de referências que vai aparecer aqui nos nossos estudos sobre bibliologia. E seria assim quase que impossível eu ficar lendo todos os versículos para vocês, senão nós não vamos ter tempo suficiente para que a gente possa ter essa aula, né, no tempo hábil. Então eu vou ler nesse momento esses 3 versículos. Quando for necessário algum versículo muito importante que eu preciso ler, eu vou fazer a leitura. Porém, como é uma multiplicidade de versículos, eu pediria que vocês, durante os seus estudos, que vocês vão ter mais tempo em casa nesse curso, vocês façam essas leituras, confirmem essas leituras dessas referências bíblicas para vocês entenderem melhor. Essa aula que estamos começando a ministrar está na página 59 do seu livro texto, o livro 3 do nosso curso, que contém as disciplinas hermenêutica e bibliologia. Nós estamos aqui na aula de bibliologia, a doutrina das Escrituras. Vamos ler o primeiro texto que está aqui, 1 Coríntios 10, 13, diz assim a palavra de Deus: Não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará
tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, quando Deus inspira o autor bíblico, não vem sobre ele nenhuma pressão, nada que possa afetar a compilação daqueles ensinos. Deus não estava fazendo uma obrigatoriedade, Deus estava inspirando, porém o autor bíblico, ele teve a liberdade para deixar o Espírito Santo agir na vida dele e ele ministrar, escrever a palavra. Esse fenômeno também ocorre quando nós pregamos a palavra, que é quando nós ensinamos a palavra, quando nós ministramos a palavra, nós pregamos na ministração da sua palavra, na meditação da palavra, quando pregamos na homilética, nós recebemos estudamos em casa, oramos, nós buscamos nas escrituras, fazemos nossos estudos. Porém, na hora que você vai proclamar, na hora do querigma, que você vai proclamar para o povo, para a igreja, aquela ministração, aquela pregação, você acaba inserindo ideias inspiradas, iluminadas pelo Espírito Santo em vocês. Eu não estou dizendo que foi assim a Bíblia, né? Deus ilumina a nossa mente, nos dá a claridade daquele assunto e a gente explana aquele assunto no processo homilético. No processo da inspiração, Deus fala ao coração do escritor e ele vai transcrevendo. Ele não precisa replicar, não precisa fazer a exposição dele, não coloca o conteúdo dele, mas ele expressa aquilo que Deus está colocando no coração dele, com as características, a formação que ele tem, e ele passa então a um registro bíblico. E isso é o processo de inspiração. Ainda que dentro dessa questão da inspiração das Escrituras, nós vamos ler nosso segundo texto em nossas Bíblias, que está na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, que diz assim, vamos ver aqui na nossa Bíblia, segunda carta de Paulo para Timóteo, no capítulo 3, versículos 16. E diz assim a palavra de Deus, 2 Timóteo 3,16, fala assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então esse texto confirma mais uma vez aqui Paulo reivindicando que a Escritura, que é a palavra de Deus, é inspirada por ele, pelo seu Espírito. E aqui a gente vê a integralidade da inspiração das Escrituras. Ele diz aqui, Paulo, toda a Escritura é divinamente inspirada. Então não há pedaços da Bíblia que são inspirados, pedaços da Bíblia que não são inspirados, textos da Bíblia que são inspirados, etc, etc, etc. Quando a inspiração significa que Deus permitiu que aquela pessoa, que aquele escritor bíblico escrevesse aquele conteúdo para que fosse necessário para nos instruir de alguma forma, nos ensinar, conforme fala aqui esse texto completo que Paulo nos orienta. Então, mesmo quando você vê assim na Escritura algum texto onde aparece Satanás falando ou outra pessoa falando, significa que Deus permitiu que esse texto ficasse para nós, para nos instruir, nos ensinar em alguma doutrina, em algo que Deus queria transmitir para nós através dessa palavra. Então ele inspirou o autor bíblico a fazer isso, a escrever esse texto. Outro texto também aqui com relação à inspiração das Escrituras está na segunda carta de Pedro, já nas cartas gerais, as cartas de Pedro, na segunda carta, no capítulo 1, versículos 20 e 21. Vamos aqui procurar na nossa Bíblia, vamos lá, Novo Testamento. Essa carta de Pedro está no bloco daquelas cartas chamadas cartas pastorais, ou as cartas gerais, onde aparece
após as epístolas de Paulo, vêm as epístolas gerais, que são epístolas escritas por outros discípulos, outros apóstolos, outras pessoas do Novo Testamento. E Pedro, que foi um dos 12 discípulos de Jesus, escreveu 2 cartas, a primeira e a segunda. E essa segunda carta que nós vamos ler no capítulo 1, versículos 20 e 21. Diz assim o texto de Pedro: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Sexto aqui é o objetivo direto. Pedro está confirmando aquilo que Paulo falou acerca da inspiração. Nenhuma escritura é de particular interpretação, ou seja, eu interpreto a palavra da forma que eu quero, da minha maneira, como eu quero, mas ela tem uma interpretação que é uma hermenêutica diferente. Nós estudamos isso muito bem na disciplina da hermenêutica, ainda nesse mesmo livro, na primeira parte desse livro. O que significa interpretar e entender aquilo que Deus está falando conosco através da sua palavra. E por que não é de simples interpretação? Eu digo particular interpretação. Porque esse texto bíblico não foi escrito por vontade humana. Ele foi seres humanos, foram homens santos de Deus que escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Pedro está dizendo aqui que todos os textos que contêm as Escrituras, seja do Antigo e do Novo Testamento, foram escritos por homens servos de Deus, e foram inspirados pelo Santo Espírito dele para falar conosco através dessa Escritura. Tá bom? Nós sabemos, como já vimos anteriormente, que Deus usou 40 homens para escrever as Escrituras. Os 66 livros da Bíblia foram escritos por aproximadamente, ou exatamente, 40 homens foram inspirados por Deus. Foram pessoas normais, foram pescadores, foram reis, foram profetas, foram pessoas simples do campo. Assim Deus foi usando, conforme o desejo do seu coração, aquilo que era necessário para que fosse escrito, para que se tornasse essa escritura permanente e chegasse até nós. Tá bom? Então ele usou mais de 40 homens, Deus inspirou esses homens, conforme acabamos de ler ainda há pouco na carta de Paulo, na 2 Timóteo 3,16, onde ele diz que toda a escritura foi inspirada por Deus. A palavra inspiração deriva-se de inspiro, que significa soprar para dentro, inflar. Então era como se Deus soprasse para dentro. Esse é o significado literal da palavra grega para inspiro, tá? Para a palavra inspirar, como se Deus tivesse soprado dentro deles. Deus escolheu, portanto, alguns homens e sopra sobre eles a sua vontade, suas ideias e forma de como ele queria que fossem escritas as palavras contidas nas Escrituras. Ele sabia, Deus, aquilo que seria necessário para nós, a sua palavra. Então ele permitiu que esses homens escrevessem. Não podemos deixar de lado que dentro da concepção de inspiração da Escritura, poderemos perceber uma autoria dual ou uma autoria dupla. Ou seja, Deus falou e inspirou homens para que transcrevesse ou escrevesse aquilo que ele estava inspirando. Não significa que Deus ditou toda a palavra, não foi toda ditada. Nas palavras, Deus até pede para o escritor bíblico escrever, mas não foi assim toda a Escritura. A inspiração significa que Deus falou à mente e ao coração desses homens para que escrevessem. Portanto, percebemos nas Escrituras a autoria divina e, ao mesmo tempo, a autoria humana. Do lado divino, as Escrituras são a palavra de Deus, no sentido de que se originaram nele e são a expressão da sua mente.
Em 2 Timóteo 3,16, nós encontramos esta referência a Deus, quando Paulo escreve assim: toda a escritura é divinamente inspirada. Também em grego, essa palavra inspirada vem de theopneusto, que significa soprada ou inspirada por Deus. Duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e pneusto, que significa sopro ou inspirada. Tá? Expirada, é como se Deus soprasse dentro, como já vimos anteriormente. Então, a referência aqui é ao escrito da palavra. A parte que foi escrita foi totalmente inspirada por Deus. Do lado humano, certos homens santos, como o próprio texto de Pedro fala sobre isso, no segundo texto que lemos, 2 de Pedro 1:21, ele fala que homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Pero, em grego, você pode ver isso aí no seu livro texto, na página 60, que significa movidos ou conduzido. Então a referência aqui é ao escritor. Então alguém foi conduzido a escrever e alguém foi inspirado a escrever. Deus colocou a ideia de escrever e aqueles homens foram movidos pelo Espírito a escreverem. Então há essa parceria entre Deus e aqueles homens que escreveram a palavra de Deus naquela época em que a Bíblia estava sendo escrita. Aqui no nosso texto nós temos aqui inspiração ou expiração. A palavra inspiração vem do latim, que significa respirar para dentro. Ela é usada na versão Almeida, Revista e Corrigida, somente 2 vezes no Novo Testamento, em 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1,21, que nós lemos anteriormente. Este vocábulo, embora consagrado pelo uso e, portanto, pela teologia, não é um termo adequado, pois pode parecer que Deus tenha soprado, como eu falei algo antes, como se Deus tivesse murmurado, falado no ouvido dele algumas palavras humanas e eles começaram então a escrever, mas não foi isso. Deus inspirou pelo seu Espírito. É como a gente fala na linguagem comum. Deus tocou o coração, não significa que Deus passou a mão, mas sim que Deus colocou dentro do coração deles. Quando eu falo coração, evidentemente nós falamos de inteligência, de mente. Deus colocou na mente deles o desejo de escrever e eles, pelo Espírito Santo, começaram então a escrever aquilo que Deus ia colocando no seu coração. Em 2 Timóteo 3,16 encontramos theopneusto, que significa soprado por Deus. Portanto, podemos afirmar que toda a Escritura é soprada ou inspirada por Deus, e não inspirada como expressa a Almeida Corrigida. É só uma questão de tradução, de versão das Escrituras. Hoje temos várias versões que são na língua portuguesa de Almeida, que são atualizadas de tempo em tempo. Essas atualizações tentam levar a versão para o mais próximo possível do sentido original das Escrituras. As Escrituras são o próprio sopro de Deus e o próprio Deus falando. Antigo Testamento, 2 Samuel 23:2. Diz assim a palavra de Deus: o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra está na minha boca. Falou assim Davi. Davi mesmo testifica nesse texto que Deus falou por ele. Quem estava falando pela boca dele não estava saindo só dele, mas assim também de Deus, como se Deus tivesse soprado dentro do coração dele. Como também no texto de 2 Pedro 21, que já lemos, transmite essa ideia de que a inspiração é um fato real na vida do escritor bíblico. Eu gosto de fazer sempre a observação que no dia de hoje a Bíblia já está fechada com os 66 livros sagrados, que são o cânon das Escrituras, que nós vamos trabalhar na próxima aula, essa questão do cânon, da canonicidade dos textos sagrados definitivos. Desde o fechamento do cânon, Deus não mais se manifestou ao homem, inspirando a escrever novos textos com a mesma autoridade das Escrituras. Portanto, o que está na nossa Bíblia, esse sim é inspirado por Deus. Mas quando um pregador ou alguém diz que Deus falou no coração dele, então ele está revelando para nós aquilo que Deus falou, e nós temos que ter muito cuidado, porque Deus já falou conosco na Escritura. A Escritura, que é a Bíblia, é inspirada. Porém, aquela pessoa que está pregando e ensinando, ele não é mais inspirado, ele é iluminado a entender a palavra. O que ele vai falar
para você, em nome de Deus, precisa ser testificada pela Escritura. Se o que ele está ensinando, ou pregando, ou falando, ou profetizando não for bíblico, não estiver na Bíblia, não é palavra de Deus. Não é o que nós chamamos de assim do Senhor, mas é aquilo que os profetas hoje dizem assim, eis que te digo, né? Os pregadores gostam muito de falar, eis que te digo. Então, a palavra, eis que te digo, não tem poder, não tem a unção, não tem a inspiração de Deus, mas sim a interpretação daquela pessoa que está pregando, e por causa dessa liberdade de interpretar a Bíblia, é que muitas heresias têm sendo infiltradas dentro da igreja e falsos profetas têm pegado textos bíblicos e mudados conforme seus próprios interesses, conforme Paulo escreveu a Timóteo, que nos últimos dias muitos apostatariam da fé e seguiriam doutrinas de demônios, falsificando as Escrituras, dando a ela interpretações equivocadas, erradas, para que as pessoas se desviem do real significado da palavra. Por isso a importância dessas matérias que estão neste livro, da hermenêutica e da bibliologia, que foi trabalhada muito, sendo trabalhada aqui nessas aulas, no podcast, essas aulas gravadas, quanto também na aula presencial ministrada no Templo Central, também foi falado sobre estas coisas. Tem mais algumas questões aqui que você pode acompanhar com mais detalhes no seu livro de estudos. Como já falamos, o livro é bem extenso, tem muito conteúdo, muitos versículos. Se formos ler todos esses versículos, não vai sobrar tempo para gravar esses vídeos assim, para que vocês possam ter todos os versículos citados, né? Todas as referências bíblicas. É importante que você, assim, quando estiver assistindo essa aula no seu aparelho, no seu celular, ou na sua televisão, onde você puder assistir esse aplicativo, você pare, você pause a gravação, pause a minha voz, pause o que eu estou falando e leia todos esses versículos acompanhando, porque não vai ser possível ler todos em função do nosso tempo. Então você vai ver muitas coisas colocadas por Moisés, várias passagens das Escrituras, por outros escritores bíblicos, vários livros da Bíblia, mostrando como Deus operou de modo misterioso, usando e não anulando a vontade humana, sem que o homem perceba que está sendo divinamente conduzido, sendo que neste fenômeno o homem faz pleno uso de sua liberdade. Então o escritor bíblico, ele estava em livre consciência, ele não estava em dormência, não estava como faz um espírita que recebeu um espírito e começar a escrever, transcrever alguma coisa. Não, eles estavam conscientes daquilo e sabiam que Deus estava falando através deles. Muitas profecias que os escritores bíblicos fizeram, eles não sabiam naquele momento interpretar, porque aí já é outra questão, né? Tem a questão que eu disse ainda há pouco na aula, essa mesma aula, a diferença entre revelação, inspiração e iluminação. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, para nós entendermos esses conceitos teológicos de revelação, inspiração e também o conceito de iluminação. É quando Deus ilumina nossas mentes para entendermos verdadeiramente a sua palavra. Desse mesmo modo, Deus também usou Satanás para falar algumas coisas na Bíblia, mas não retira a responsabilidade do homem, como também o faz na obra de salvação. Então, até algumas palavras que Satanás proferiu, como nós vimos ali no livro de Jó, como nós vemos ali nos evangelhos, quando Satanás foi tentar, levou Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e foi tentado por Satanás. Ali Satanás falou algumas palavras para Jesus ali, e mesmo aquelas palavras que Satanás proferiu foram permitidas por Deus que ficassem, que fossem registradas pelos escritores do Novo Testamento, por Mateus, por Marcos, por Lucas. Então Deus permitiu, porque Ele inspirou essas pessoas a escrever para que esses escritos servissem de ensino para nós, para que a gente compreendesse verdadeiramente tudo aquilo que aconteceu com Jesus. Também o termo grego logos, que significa literalmente palavra, foi utilizado no Novo Testamento cerca de 200 vezes para indicar a palavra de Deus escrita e 7 vezes para indicar
o Filho de Deus. Está aí em João capítulo 1, 1 de João capítulo 1, Apocalipse capítulo 19. Estes são para Deus os que expressam para o pensamento, o que fala é para a razão. Portanto, o Logos de Deus é a expressão de Deus, quer seja da forma escrita ou viva. Compare aí João 14 e João 17, Evangelho de João 14 e Evangelho de João 17, quando Jesus fala sobre essas questões. Capítulo 14, disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Também João 17, versículo 17. João 17, 17. Diz assim Jesus: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, Cristo é a palavra viva, Cristo é o Logos, isto é a fala, é a expressão de Deus. Então, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. A Bíblia também é o Logos de Deus. E assim como em Cristo há dois elementos, duas naturezas, divina e humana, na natureza de Deus, a gente vai estudar isso em Cristologia. Já estudamos no livro 2, Cristologia, e percebemos ali que estavam 100% Deus e 100% homem, agindo na pessoa de Cristo conjuntamente, na mesma natureza. Jesus foi homem e Deus ao mesmo tempo, 100% homem, 100% Deus. Igualmente, a palavra de Deus tem dois elementos unidos. Deus inspirou os homens a reproduzir e escrever as suas palavras através da Bíblia, através da escrita das Escrituras. Da mesma forma que o Logos de Deus, que foi Jesus, tinha dupla natureza, humana e divina, a palavra de Deus, que é o Logos de Deus, também tem o lado divino, que é a inspiração, e o lado humano, que é o escritor bíblico recebendo essa inspiração e transcrevendo aquilo que ele recebeu de Deus e transferiu para o texto sagrado, para a palavra de Deus. Algumas provas da inspiração das Escrituras são observadas em toda a Escritura, seja no Novo e no Antigo Testamento, que nós temos uma lista muito grande de textos. Vocês podem, como eu falei ainda há pouquinho, dar uma pausa aí no podcast, nessa aula que estou ministrando, para vocês poderem ler. Aí depois que você lê os textos todos referentes aos assuntos das provas da inspiração, aí você aperta o play de novo e continua no restante da aula. Somos acusados de provar a inspiração pela Bíblia e de provar a verdade da Bíblia pela inspiração, e assim de argumentar num círculo vicioso. Mas o processo parte de uma prova que todos aceitam, a evidência. Esta primeira prova, a veracidade ou credibilidade da testemunha, e então se aceita o seu testemunho. Então, a veracidade da Escritura é estabelecida de vários modos, e tendo constatado a sua veracidade ou a validade do seu testemunho, bem podemos aceitar então o que elas dizem de si mesmas. Então, os próprios seres humanos que foram usados por Deus testemunharam a veracidade, testemunharam a credibilidade, testemunharam a evidência de que Deus falava ao coração deles e que Deus mandou que eles escrevessem e representassem nos livros, nos escritos, esses textos que chegaram até nós. Eu gosto muito de lembrar que as Escrituras Sagradas, elas possuem milênios. Elas foram produzidas, nós já falamos isso aqui na aula de Bibliologia, no início, logo no começo. Ela foi escrita em um período de 1.600 anos. Por volta do ano 1500 a.C., ela começou a ser escrita. Por volta do ano 100 depois de Cristo, ela concluiu. O Antigo e o Novo Testamento foram concluídos, tá? Por volta do ano 100 da era cristã, 100 depois de Cristo. Somando com 1500, dá 1.600 anos, durou o período que foi escrita a Bíblia. Nesse intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento, houve uma fase chamada de período interbíblico, o tempo de 450 anos,
mais ou menos 450, 430, 450 anos entre o Antigo Testamento, entre o final do Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias, até o início do Novo Testamento, que foi o nascimento de Jesus, que foi os Evangelhos. Então, o período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, chamado período interbíblico ou período intertestamentário, é chamado de período de silêncio de Deus. Deus não falou a homem nenhum e não houve nenhuma escritura nesse período. Nada foi escrito na Bíblia, nada foi escrito. E se fechou no livro do Apocalipse por volta do ano 100. De lá até hoje, nós estamos em 2020, nos anos 2020, é o ano que eu estou gravando essa aula, 2020, são 2 milênios depois disso, e de lá para cá não houve também nenhuma inspiração divina novamente. Ou seja, tudo aquilo que nós precisamos já foi revelado, já foi inspirado e já foi escrito nas Escrituras. O que Deus nos deixa hoje, através do seu Espírito, é o dom de revelação do Espírito Santo, para que nós possamos ser edificados, para que nós possamos ser exortados, para que nós possamos ser consolados pelo Espírito Santo de Deus e possamos ser iluminados a entender a Escritura. Não há hoje nova palavra de Deus, né? Deus não está reescrevendo todo o tempo. Não, e o que está na Bíblia é suficiente. É aquilo que precisamos, aquilo que Deus tinha que revelar, Ele revelou para nós e hoje compõe o Antigo e o Novo Testamento da Bíblia. Eu vou compartilhar com os irmãos aqui um texto que está em Deuteronômio 29, versículo 29. Deuteronômio 29, 29. Até é um versículo fácil de decorar. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as coisas reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Moisés está se referindo aqui à Bíblia Sagrada, às palavras de Deus escritas por ele e por outros autores que viriam depois dele formar o cânon, as Escrituras Sagradas. E ele está dizendo aqui, o que não tiver aqui nesse texto da lei, nesse texto da palavra de Deus, no Antigo e Novo Testamento, o que não tiver aqui é uma coisa encoberta, que não pertence a nós querer saber ou adivinhar, porque Deus não revelou, o que Ele guardou para si, para talvez nos revelar no dia que estejamos com Ele no céu, para nos revelar na eternidade. O que nós temos hoje na Bíblia é suficiente. Há mistérios que Deus não revelou, que agora Ele revela para a pessoa, e a pessoa começa a trazer novas revelações. Não existe, queridos, novas revelações com a mesma credibilidade, com a mesma autenticidade, com a mesma inspiração e com a mesma autoridade da Bíblia. Você não pode seguir alguém que pregue algo que não está na Bíblia. Paulo disse aos Gálatas assim: se vier até mesmo um anjo do céu e pregar para vocês um evangelho diferente daquele que vos entreguei, que vos ensinei, seja este considerado anátema, que significa maldito, ok? Então, ainda que um grande pastor vim pregar algo que seja mentiroso, que contraria as Escrituras, não creio em ninguém, nenhuma pessoa, a não ser nas Escrituras. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Ela, e somente ela, nós devemos seguir, porque ela é a palavra de Deus inspirada, ela é a palavra de Deus com credibilidade, palavra de Deus eterna, palavra de Deus irrevogável, palavra de Deus inerrante, palavra de Deus que não contém nada errado, que não vai levar você para nenhum caminho errado que leve você para a perdição, ok? Então, fiquem com essas palavras de que somente a Bíblia é o nosso manual de fé, é ela que devemos seguir. As Escrituras afirmam que são inspiradas e elas devem ser cridas neste particular ou rejeitadas em tudo mais. Então, aqui no nosso livro tem alguns textos, vários textos do Antigo Testamento,
e do Novo Testamento que confirmam a inspiração das Escrituras. Tem também aqui no livro várias teorias da inspiração, que isso aqui já é um complemento para vocês lerem aí, como se fosse assim uma atividade de casa. Vocês leem as teorias da inspiração que surgiram pelos teólogos, criaram aí e seguem para confirmar a inspiração. A teoria da inspiração dinâmica, teoria do ditado ou mecânica, teoria da inspiração natural ou intuição, teoria da inspiração mística ou iluminação, inspiração dos conceitos e não das palavras, e grau de inspiração, teoria correta quanto à inspiração verbal plenária, e todas as explicações, todas essas questões teológicas que inferem a questão da inspiração, a doutrina da inspiração das Escrituras. Tem aqui na página 65 também, página 65, provas bíblicas da inspiração das Escrituras. Foi testificada por Jesus, cumprimento das profecias, a perenidade das Escrituras. É um livro antigo, como eu falei, um livro milenar, tem milhares de anos, cerca de 3 milênios e meio. Esse livro está presente na civilização humana, perdura esse livro até o dia de hoje, e bilhões de pessoas no mundo creem e são crentes nesse livro, acreditam nesse livro. Somente Deus, com sua onisciência, poderia inspirar palavras que servem para todos os tempos e todas as culturas e todos os povos. A Bíblia é um livro transcultural, um livro intercultural, um livro que se adequa a qualquer realidade, um livro que você lê como se lê um jornal de cada dia, e aquelas coisas que acontecem hoje, elas são confirmadas pelos textos bíblicos que têm milhares de anos no passado foram escritos. Tem a questão também da inerrância e infalibilidade da Bíblia. A inerrância, eu vou comentar rapidamente a questão da inerrância e da infalibilidade, e vou fazer um paralelo entre as doutrinas da revelação, doutrinas da inspiração, doutrina da iluminação da palavra de Deus. Inerrância ou infalibilidade. Inerrância significa que a verdade é transmitida em palavras que, entendida no sentido em que foram empregadas, entendida no sentido que realmente se destinam a ter, não expressam erro algum. Isso significa inerrância, ou seja, não há erro. A inspiração da Bíblia garante a inerrância da Bíblia. Inerrância não significa que os escritores não tinham faltas na vida deles, mas que foram preservados de erros de seus ensinos. Não significam que eles eram sem nenhuma falha nas suas vidas pessoais, mas aquilo que eles escreveram e ensinaram não contém erros. Eles podem ter sido concepções errôneas acerca de muitas coisas, mas não as ensinaram. Por exemplo, quanto à Terra, as estrelas e as leis naturais, a geografia, a vida política e social, etc., também não significa que não se possa interpretar erroneamente o texto, que ele não possa ser mal compreendido. Então, na Bíblia não há erros, porém o homem interpreta e coloca erros nas escrituras. É aquilo que nós chamamos na hermenêutica de exegese. Nós estudamos muito bem na nossa aula presencial, lá no Templo Central, essa questão de exegese e exegese. Exegese você extrai do texto o significado, e exegese você inclui coisas no texto que o texto não está dizendo, e você com isso deturpa o verdadeiro significado das Escrituras. Então, esse é o sentido da inerrância. A inerrância não nega a flexibilidade da linguagem como veículo de comunicação. É muitas vezes difícil transmitir com exatidão um pensamento por causa dessa flexibilidade de linguagem ou por causa de possível variação no sentido das palavras. A Bíblia vem de Deus. Será que Deus nos deu um livro de instrução religiosa repleto de erros? Aqui é importante definir o que é a Bíblia. A Bíblia, queridos, é um livro de religião. É um livro base da religião cristã e da religião judaica. O Antigo Testamento é usado pelo judaísmo e o Antigo Testamento e o Novo Testamento são usados pelo cristianismo, pelas igrejas cristãs. A Bíblia, de maneira nenhuma, ela vai explicar a ciência, porque ela não é um livro de ciência, ela é um livro de religião. Ela não tem como propósito provar a existência de Deus ou de qualquer outro fenômeno natural ou científico, mas ela sim é a expressão de Deus para o homem, a revelação
especial de Deus para o homem. Se ela possui erros sob a forma de pretensa revelação, perpetua os erros e as trevas que professa remover, pode-se admitir que um Deus santo adicione a exceção do seu nome a algo que não seja expressão exata da verdade? Jesus disse que ele era a verdade, Deus é a verdade. Logo, não tem lógica Deus ensinasse algo errado. Disse que a Bíblia é parcialmente verdadeira e parcialmente falsa. Se for parcialmente falsa, como se explica que Deus tenha posto o seu selo sobre toda a Bíblia? Mais de 3.000 vezes aparece a expressão assim diz o Senhor em todas as páginas da Bíblia, várias páginas aparece a expressão. Como Deus ia dar o carimbo dele, a publicidade na Bíblia, se ela não fosse toda a verdade? Se ela é parcialmente verdadeira e parcialmente falsa, então a vida e a morte estão a depender de um processo de separação entre o certo e o errado que o homem não pode realizar. Cristo declara que a incredibilidade é ofensa digna de castigo. Isso implica na veracidade daquilo que tem de ser crido, porque Deus não pode castigar o homem por descrer no que não é verdadeiro. Logo, se a Bíblia tivesse coisas erradas, Deus não poderia condenar o homem por causa dos seus erros de ler a Bíblia e interpretar errado, se ela não fosse a verdade absoluta. Por a Bíblia ser sem erros e ser a veracidade da palavra de Deus, Deus tem a autoridade de julgar a humanidade pelos seus pecados, pelos seus erros. Aqueles que negam a infalibilidade da Bíblia geralmente estão prontos a confiar na falibilidade de suas próprias opiniões. Como exemplo de opinião falível, encontramos aqueles que atribuem erro à passagem de 1 Reis 7:23, onde lemos que o mar de fundição tinha 10 côvados de diâmetro de uma borda a outra, e ao passo que um cordão de 30 côvados a cingia-as em redor. Sendo assim, tem-se dito que a Bíblia faz valor de π ser 3 em vez de ser 3,14. Mas, uma vez que não sabemos se a linha ao redor da extremidade da borda ou debaixo da mesma não parece sugerir o versículo seguinte, o 24, não podemos chegar a uma conclusão definitiva e devemos ser cautelosos ao atribuir erro ao escritor. Eu vou traduzir aqui essa questão do número π. Número π é um número que significa a medida da circunferência de um círculo. Tá? É uma medida matemática cuja a conta sempre dá 3,14. É um número, um índice matemático, é a medida do perímetro da circunferência pelo seu diâmetro. Você fazendo medido de uma circunferência, um círculo, você mede o círculo, mede seu perímetro, que é todo um círculo, e mede de uma borda a outra do círculo, você tem o seu comprimento interno. Então, você fazendo essa conta, matematicamente, dá 3,14. Porém, pelas medidas que a Bíblia fala em Reis, 1 Reis 7:23, daria matematicamente 3. Só que, como eu acabei de afirmar anteriormente, a Bíblia não é um livro de matemática, é um livro de religião, um livro de teologia, a revelação de Deus para o mundo. Deus disse que as medidas que Deus dá, o número 3, significa que é aproximado. Se você fizer uma aproximação aritmética, nós podemos dizer que o número π é mais ou menos 3. Então, isso mantém a infalibilidade das Escrituras, porque Deus, no momento que foi escrito esse livro, milhares de anos antes de Cristo, Deus não estava preocupado em uma conta perfeita, mas sim mostrar ao homem que ele é um Deus verdadeiro e não há erro naquele que ele ensina. Outro exemplo utilizado para contrariar a inerrância da Bíblia encontra-se em 1 Coríntios 10:8, onde lemos que 23.000 homens morreram no deserto, enquanto que o número diz que morreram 24.000. Acontece que em números nós temos o número total dos mortos, ao passo que em 1 Coríntios nós temos um número parcial, somado ao restante dos homens relacionados no versículo 9 e 10, sendo contabilizado um total de 24.000. Então, a inerrância é questão de interpretação. A própria Bíblia responde que não há erros. Na verdade, o número é de erros. Não, o número não há erros, né? Então, há pessoas que se preocupam em ficar procurando
nas entrelinhas do texto bíblico, erros e não consegue. A inerrância não abrange cópias do manuscrito, mas atinge somente os autógrafos, os originais. Desse modo, encontramos o seguinte tipo de erros de manuscritos que você vai ver aí no seu livro com relação a esse assunto, tá? De inerrância e infalibilidade das Escrituras. Não há erros e não há falhas nas Escrituras. Eu vou agora aqui com vocês fazer aquilo que eu prometi. Disse que iria mostrar para vocês uma explicação da diferença que há entre a iluminação, entre a revelação, iluminação e inspiração teologicamente, para que eu possa explicar para vocês. E eu queria mostrar para vocês algo que foi mostrado lá na aula do Templo Central, e eu vou revisar aqui para os irmãos a transmissão do texto bíblico, tá? Qual é o processo de transmitir o texto bíblico? Na próxima aula vamos estudar o cânon das Escrituras e na última aula vamos falar da tradução das Escrituras. Então, primeiro, Deus revelou o pensamento dele ao homem. Isso é revelação. Depois, Deus falou a mente do escritor bíblico. Deus inspirou o escritor bíblico a escrever o texto. Isso é inspiração. E esses escritores fizeram os manuscritos, os autógrafos, os originais da Bíblia. Eles começaram a escrever os manuscritos. Manuscritos é aquilo que é escrito à mão. Então, os escritores do Antigo e Novo Testamento começaram a escrever em papiro, em pergaminho, em pedras, enfim, em alguns elementos que eles encontravam para escrever aquilo que Deus revelava a eles. E esses papiros, esses escritos, são chamados de cânon, que são livros que foram considerados sagrados. Esses livros sagrados dão um total de 66, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. E esses livros foram preservados desde a Antiguidade até o dia de hoje. Isso foi chamado preservação. E eles foram escritos em 3 idiomas fundamentais: hebraico, aramaico e grego. Ok? Hebraico, aramaico e grego. Mas os outros povos, a terra fala milhares de línguas, centenas até milhares, incluindo dialetos. Então esses manuscritos existentes e as cópias precisavam ser entendidas pelos povos. Então eles foram traduzidos. Aí veio a tradução da Bíblia, da Escritura. Depois da tradução dessas Bíblias, veio as versões na língua local, várias versões. Por isso tem versões de Almeida, corrigida, atualizada, clássica, nova Almeida, enfim. Por que foi traduzido e tem essas versões? Para que a gente pudesse entender a Bíblia. Entender a Bíblia é uma doutrina chamada de iluminação. Deus ilumina a nossa mente para entender as Escrituras. Depois que a nossa mente entende a revelação de Deus, que é a palavra, nós vamos então aplicar essa palavra aos outros e comunicar essa Bíblia para os outros. E vamos evangelizar e vamos pregar o Evangelho para todas as pessoas. Isso é chamado de comunicação aos outros da palavra de Deus. Nessa questão da transmissão, eu destaco aqui 3 pontos: revelação, que é o pensamento, é a mente de Deus; inspiração, a mente do escritor bíblico; e iluminação, que é o entendimento das Escrituras. Então, literalmente, primeiro, revelação. Literalmente, revelação é tirar o véu, revelar, tornar visível. E revelação e inspiração andam lado a lado. A inspiração trouxe ao escritor bíblico o conteúdo exato a ser registrado, e esse conteúdo está recheado da revelação de Deus. Deus se revelou ao homem, e o escritor bíblico foi inspirado a escrever essa revelação de Deus. Logo, revelação e inspiração estão
nitidamente ligados entre si. A Bíblia nos afirma que esse conceito claramente em algumas passagens são ensinados. Quando, por exemplo, João 1:8, Evangelho de João 1:8 diz assim: ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então Deus se revelou ao homem e assim a Bíblia inspirada, assim homens inspirados por Deus escreveram aquilo que Deus revelou a eles. Assim a Bíblia está cheia de conteúdo inspirado por Deus que revela diversas coisas sobre ele, sobre seus planos, sobre o seu desejo, sobre o que ele quer para nossas vidas, sobre o que ele quer para o futuro do homem, para o juízo final do homem, o que vai acontecer com o homem hoje, amanhã, no futuro, até na eternidade. Deus sabe de tudo e está nos revelando coisas através da sua palavra. Então a revelação de Deus acontece todos os dias na vida do servo de Deus, quando eles compreendem as verdades contidas na Bíblia Sagrada. Por isso nós dizemos que não há nova revelação mais, porque a Bíblia nos diz que ela é a revelação. Logo, tudo que está na Bíblia é suficiente para que nós possamos viver aqui nesta terra, servindo a Deus e alcançando a salvação que está no nome de Deus. Então esse comentário que eu fiz tudo foi um conceito resumido de revelação. Então revelação é Deus, a mente de Deus. Deus revelou ao homem, Deus se mostrou ao homem, Deus tirou o véu de si e se revelou em pessoa ao homem. É a revelação pessoal de Deus. Inspiração. Essa palavra inspiração significa algo como soprar para dentro. Nós já lemos na lição anterior, já vimos aqui no livro tudo, já estudamos isso. Deus soprou dentro daqueles homens, inspirou dentro daqueles homens a sua palavra. No texto do entendimento da Bíblia, observamos que elas, as Escrituras, foram inspiradas por Deus. Quando Paulo escreveu a Timóteo 3,16, ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Isso significa que Deus age de uma forma literal, como que se ele tivesse soprado para dentro de cada autor todas as capacidades e conteúdos que iriam compor a sua palavra inspirada e que ficaria registrada através dos escritos deles. Mais ou menos isso que é a inspiração. Por isso, a palavra do Senhor é perfeita, não está apoiada em qualquer pensamento próprio dos autores, mas na própria ação de Deus através deles. Eles foram instrumentos de Deus, porém a Bíblia não expressa a vontade de Paulo. Eu já falei na aula anterior que Paulo, aos Coríntios, no capítulo 7, ele separa, ele diz: isso aqui penso eu e assim eu penso, mas Deus fala de outra forma. Então assim é a inspiração. O que está na Bíblia não foi Moisés, não foi João, não foi Davi, não foi Salomão, não foi nenhum dos escritores que disse da boca dele só, da mente dele, a opinião dele. Não, foi Deus que falou através deles. Isso sim, isso é inspiração. E iluminação, que eu falei, como o próprio nome diz, iluminar significa trazer luz. Esse conceito é simples de entender. Imagine que nossa vida sem Deus é uma escuridão, como de fato é uma escuridão que não tem Deus. A luz que ilumina essa escuridão é a capacidade que Deus nos dá de entender a sua palavra, revelada e inspirada, de compreender sua vontade, seus planos, tudo quanto está contido na palavra. Em Efésios 1, 18 e 19, é dito assim. Paulo escreve assim aos Efésios 1, 18 e 19: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, esse é um conceito de iluminação. Como diz aqui também no Salmo 119, é um salmo integralmente dedicado à palavra de Deus. Diz assim:
Diz assim o Salmo 19, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus nos ilumina a entender, a entender o significado dela para nós. Essa iluminação, porém, nos é concedida pela ação do Espírito Santo em nossa vida, que nos capacita a discernir. O que significa discernir? Enxergar de forma iluminada as coisas de Deus e não apenas por um mero exame racional do homem, pela mente humana. Mas o Espírito Santo nos mostra a palavra de Deus contida, o sentido real, divino para nossas vidas. 1 Coríntios 2,14, Paulo fala assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Então, as coisas de Deus só são iluminadas, só são trazidas à luz através do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Então, para que você interprete a Bíblia e consiga entender a verdadeira vontade de Deus para a sua vida, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Então, eu vou fazer aqui um paralelismo entre as três questões, revelação, iluminação e inspiração, da seguinte forma, uma simples para encerrar essa lição. Revelação de respeito à exposição da verdade, é Deus falando. Iluminação é a compreensão dessa verdade descoberta. Então, Deus se revela, revelação de Deus se revela, iluminação é a compreensão dessa verdade revelada. A revelação prende a origem da verdade e a sua transmissão. A inspiração relaciona-se com a recepção e registro da verdade. Então, a revelação é Deus falando e a inspiração é o autor bíblico, o escritor bíblico que recebeu de Deus e registrou a verdade, a palavra, no livro dele. Outra questão, a iluminação ocupa da posterior apreensão e compreensão da verdade revelada. Então, a iluminação é eu entender a Bíblia, a verdade que foi revelada na Bíblia. A inspiração traz para nós a revelação, ou seja, o texto que Deus inspirou Paulo a escrever numa carta dele, por exemplo, aos Coríntios. Aquilo que eu leio e entendo pela iluminação é aquilo que Deus revelou para Paulo. Logo, o que eu entendo é a palavra de Deus pura. Então, é necessário então que haja iluminação do coração e da mente para a melhor compreensão da palavra. A revelação é o fato da comunicação divina. A inspiração é o meio que Deus usou para chegar até nós, através dos homens que escreveram. Deus falou para eles e eles escreveram e chegou até nós. Ok? E iluminação é o dom de compreender essa comunicação de Deus ao homem. Ficou de forma clara. Tá? Para fechar essa questão, encerrar nossa aula. Agora que nós sabemos muito bem os conceitos sobre revelação, inspiração, iluminação, é importante ter em mente que em nossos tempos, no dia de hoje, é mais inspirado a produzir algo como a Bíblia Sagrada, pois ela já foi concluída. Então, no dia de hoje, ninguém é mais inspirado a produzir algo como a Bíblia Sagrada, a autoridade da Bíblia, porque ela já foi concluída. Deus já usou as 40 pessoas, Deus já fechou os 66 livros. Não dá para escrever mais um livro. Pelo contrário, Deus diz: se alguém acrescentar ou tirar um tio ou um i da palavra, receberá a maldição. E se acrescentar ou tirar, não herdará a vida eterna. Então não dá para colocar novas revelações, novas palavras de Deus. O que nós temos no dom de revelação bíblica, no dom de profecia, são palavras extraídas da Bíblia, interpretadas para que possa nos exortar, consolar e exortar. Né? É esse que é o sentido do dom de revelação bíblica, que está lá no capítulo 1 Coríntios, capítulo 14 de Paulo. Da mesma forma, não temos mais revelações que estão no mesmo nível do texto bíblico, ainda que muitos por aí dizem tê-las. O que temos hoje é a iluminação, é o entendimento que o Espírito Santo dá ao crente para compreender e aplicar o que já foi revelado e inspirado nas páginas da Bíblia Sagrada. Por isso devemos ter muito cuidado com revelações que aparecem por aí e com inspirações que muitos por aí afirmam ter, e que sabemos claramente agora, depois de estudar isso,
que estão fora da palavra inspirada e revelada, o Senhor já nos deixou na Escritura. Então, tudo aquilo que alguém revelar ou que alguém inspirar para vocês, vá na Bíblia. Se tiver na Bíblia, é a palavra de Deus, vem de Deus essa palavra. Se não tiver na Bíblia, não aceite essa palavra, porque não é de Deus. Essa é nossa aula, essa doutrina importantíssima da inspiração das Escrituras. Nós esperamos que vocês tenham compreendido, aprendido o verdadeiro significado dessa fundamental doutrina bíblica. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus ilumine a vida de vocês, que vocês possam entender a Bíblia, interpretar a Bíblia e poder, através desses estudos, dessa interpretação, entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a vida de vocês. Deus os abençoe em tudo, na vida familiar, na vida profissional, na vida dos estudos. Que Deus dê entendimento, sabedoria da palavra dele, para vocês entenderem tudo aquilo que estão estudando nesse curso. Nós oramos pela vida de vocês, pelos familiares, oramos pelas enfermidades, por tudo aquilo que tem assolado a vida de milhares de pessoas. Deus que provenha cura, que provenha prosperidade, que dê crescimento espiritual, material para todos aqueles que estão nos ouvindo nesta aula. Nós oramos que seja assim, em nome de Jesus, para a glória e louvor do teu santo nome. E até a próxima aula, iremos falar sobre o cânon das Escrituras. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.